a gente segue, né, nessa campanha contra o feminicídio, a campanha da Record, TV Brasília, lutando pelos direitos das mulheres, pela paz aí das mulheres do nosso DF, do nosso Brasil. E olha, você conhece um homem, se apaixona e descobre que ele é agressivo, mas continua dormindo junto com ele, mesmo sabendo que pode estar ao lado do seu próprio inimigo. Por mais perigoso que possa ser, muitas mulheres já ficaram ou estão nessa situação de terror. Mas por que elas decidiram, então, continuar essas relações? Mesmo depois das ameaças, agressões, mesmo correndo o risco de serem mortas por esses homens, gente. A Jéssica Nascimento, ela foi conferir com quem viveu a situação na própria pele. Em 1990, o filme Dormindo com o Inimigo trouxe à tona um assunto pouco falado na época, a violência contra a mulher. O enredo mostra a história de Sarah e Martin, personagens interpretados por Julia Roberts e Patrick Bird. Os dois estão em um casamento que já dura 4 anos. E para as pessoas que estão de fora, o relacionamento é um mar de rosas. Perfeito, feliz, próspero. Mas, na verdade, Sarah vive um verdadeiro inferno dentro de casa. É espancada diariamente pelo marido. Para escapar das torturas, a mulher simula sua própria morte e foge para uma outra cidade para recomeçar a sua vida com uma nova identidade. Após algum tempo, ela se apaixona, mas Martin acaba descobrindo tudo e decide encontrá-la de qualquer maneira. O desfecho do filme é trágico. Martin descobre onde Sarah estava escondida e vai atrás da mulher para matá-la. A Sarah então consegue pegar a arma e atira no companheiro, que morre na hora. Essa é uma história de pura ficção, mas infelizmente é uma realidade vivida por muitas mulheres de todo o país e, claro, do nosso Distrito Federal. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que de janeiro a junho deste ano, 8.820 ocorrências envolvendo a Lei Maria da Penha foram registradas. No mesmo período do ano passado, foram 8.428, um aumento de 4,6%. E em todos os casos, o agressor, como mostra aqui no filme, tem o mesmo perfil. Um cavalheiro, o relacionamento do início é um mar de rosas, mas depois começam os xingamentos, as ameaças que evoluem para uma agressão física e, em muitos casos, infelizmente, terminam com a morte da companheira. Os números de feminicídio, então, nem se fala. Triplicaram aqui no Distrito Federal. E com tantos números assustadores, vem aí o grande questionamento, porque as vítimas tentam imitar a ficção e dormem literalmente com seus inimigos. Fomos para as ruas buscar respostas da boca de quem sofreu muito tempo calada. Nossa primeira parada foi na casa dessa mulher, que vamos chamá-la de Maria. A cabeleireira de 47 anos viveu 4 anos de terror com um ex-companheiro. E hoje está preso por ter matado a sua atual namorada. A agressão psicológica começou desde os meus dos 30 dias. E começou a agressão psicológica. E logo veio a agressão verbal. E eu acho que com 2 meses veio as físicas. A mulher conta que foi morar com o homem após 1 mês de namoro. Foi vivendo debaixo do mesmo teto que ele simplesmente se transformou. De um marido romântico e cuidadoso, passou a ser agressivo, violento, principalmente depois que bebia. No final de semana que ele fazia uso de droga e bebida, aí a pessoa ele se transformava. Então era onde que ele vinha para Samambaia, ficava o dia, noite, entendeu? Passava 2 dias, 3 dias. Claro que como mulher ninguém aguenta isso, né? E eu chegava em casa e ia questionar e era onde vinha as agressões, entendeu? Após 1 ano de relacionamento, as agressões psicológicas evoluíram para tapas, socos, chutes, sessões de espancamentos que, segundo o agressor, aconteciam por culpa de Maria. Ele caçava a briga, mas sempre era o pivô da briga. Ele falava, tá vendo? Se você não tivesse feito isso, não tinha acontecido, entendeu? Então chegou um ponto de eu me culpar.
eu chegar a me culpar das brigas. Então, tanto que eu tive problema tanto de depressão por causa disso, porque eu começava a me culpar. As agressões perduraram até 2020, quando o homem tentou matar a mulher sufocada. Foi quando ela decidiu pôr um ponto final e denunciar o crime. Mas qual foi o motivo de tanta demora? É difícil você sair. Você não acredita que você está num relacionamento tóxico. Sabe quando você vai saber que você está num relacionamento tóxico? Quando você se liberta. Quando você termina, aí você vai ver o quanto você sofreu psicologicamente para você entender que você estava no relacionamento. Por enquanto, você está na tentativa de mudança. Aí você fala, é amor? Às vezes não é tanto amor. Às vezes você quer conviver com a pessoa, entendeu? Até mesmo você quer ter, não quer separar, entendeu? Então foi isso que aconteceu comigo. Não foi financeiro? Não, porque eu sempre tive minha vida dependente. Eu acho que foi querer mudar, que a pessoa muda. Você está entendendo? Para mostrar para a família, para estar do lado, assim, para mostrar para a família que você está com a pessoa e vai seguir o teu casamento até o final. O homem foi preso, mas solto meses depois. Depois de um ano, ele decidiu procurar Maria e tentar uma reconciliação. Ele me procurou em 2021, final de 2021, e aí ele procurou no bar. Ele estava no bar, ele chegou com a moto e tal, perguntou para mim se eu podia entrar, eu falei que sim. Ele entrou como cliente e pediu para queria conversar comigo. E eu conversei com o Renato como amigo e pediu para voltar. Eu falei que não. Que ali era o final de tudo, que eu não tinha nada contra ele mais, mas também para voltar com ele eu não queria mais. Os dois mantiveram contato, já que o homem frequentava o bar onde ela trabalhava. Foi quando Maria soube que o ex-companheiro matou a atual namorada, Elaine Vieira de Jesus Dias, de 35 anos. Dias antes, a cabeleireira havia recebido uma ligação da própria vítima. Eu falei, oi, tudo bem? Ela perguntou para mim sobre a medida. Eu falei, olha, Elaine, o que eu tenho que dizer é o seguinte, eu entre eu e o Renato não tenho mais nada, eu não tenho muita satisfação da minha vida para vocês, certo? O relacionamento é entre você e ele. Agora, você quer saber a verdade? Procura para ele. E ele tomou o celular. Os relatos que eu tinha deles, do relacionamento deles, que era muito conturbado, igual o meu. Mas eu não podia interferir, sabe, Jéssica? Porque é aquela história, né? Ele já estava vivendo outra vida, estava com outra pessoa. Quem tinha que tomar a decisão era ela. Marcos Renato de Souza da Silveira, de 44 anos, havia dito para a Polícia Civil que Elaine havia engasgado. Mas o laudo de exame cadavérico constatou que ela foi asfixiada. E o homem foi preso novamente, dessa vez por feminicídio. Voltou a cena. Aquilo tudo que eu passando foi quando eu vi ali, eu morta ali, sabe? Talvez aquele dia, se eu não tivesse empurrado ele com o pelo, talvez era eu que tinha sido morta, certo? Então, naquele dia, ele estava louco, ele ia me matar. Com certeza. Assim como nas telonas, o perfil do agressor é basicamente o mesmo. A gente já mostrou por aqui. Mas qual seria o motivo das vítimas permanecerem em relacionamentos tão violentos? A gente acompanhou o motivo da Maria, que diz que continuou com o ex-companheiro por acreditar em mudanças. Era apaixonada por ele e tinha certeza que ele iria se transformar em um homem melhor. Agora, essa outra vítima, que vocês vão conhecer agora, levou para um outro lado, o lado da vergonha. Eu vou matar tu, teus filhos, tua filha, tua mãe, quem tiver contigo. O medo também imperou para que essa mulher, que vamos chamá-la de Rafaela, continuasse dormindo ao lado de quem lhe fazia tanto mal. A história dela com o agressor começou em 2019. Tivemos um período de 3 anos e alguma coisa de convivência. E eu achando que poderia ser uma construção, poderia ser algo melhor, poderia ser uma pessoa interessante na minha vida, né, para acréscimo. Mas eu fui percebendo os transtornos de comportamento, as agressividades e pequenos pontos, mas não era tão esclarecida a isso. Inclusive, eu dou uma ênfase a isso. Acho que muitas mulheres poderiam procurar e ter redes de apoio para poder esclarecer isso. Esses sinais que às vezes são relatados como ciúme, como proteção, que na realidade não são. Mas não demorou muito tempo para que Rafaela percebesse que os gestos do companheiro não faziam parte da sua personalidade forte, mas que era, na verdade, um homem agressivo. Não era um príncipe, era um demônio. Pegar no braço, bater na mesa, impor.
separar você dos seus amigos, começar a vistoriar seu celular para que você não tenha pessoas de convivência, te isolar do mundo, te isolar do trabalho, fazer com que você não tenha convivência nem com a família. Até porque, se acontecer algo, vai ficar oculto por um tempo, porque essa pessoa não vai dar mais notícia. Pouco tempo depois, a situação piorou. Rafaela apanhou durante 1 ano e meio. Sempre que pedia a separação, era chantageada por ele. E, para piorar, tinha vergonha de expor tudo para a família. Preferia sofrer calada. Meu Deus, como é que eu vou falar isso para as pessoas? E eles vão me julgar, e eles vão me colocar... sabe, não que fossem me abandonar, mas eu tive vergonha. E achei que eu poderia estar resolvendo isso sozinha, da melhor forma. Eu achei que ainda poderia ter um ato de civilidade em cima disso, de conseguir resolver, mas não tive como. Eu tive que chegar ao ponto de 3 vezes na porta da delegacia, ter que gritar, ter que falar e ter que me expor mais ainda. E eu ouvi, até mesmo na delegacia, muda de casa, muda de trabalho. Gente, e as leis são feitas para quê? Mas o relacionamento ficou insustentável. Rafaela colocou o homem para fora de casa e procurou a delegacia. Conseguiu a medida protetiva, mas o ex não respeitou e tentou mais 2 vezes matar a mulher. Hoje eu consigo conviver com isso. De vez em quando me emociono, acho que está dentro do normal. Tive que fazer o acompanhamento até com medicação para poder voltar a dormir, para conseguir ter uma vida mais tranquila. Hoje eu não confio mais em ninguém. Eu não consigo olhar para as pessoas e confiar, sabe? Não nos meus amigos, nada disso, mas questão afetiva. É como se eu não tivesse mais coração. Eu não consigo olhar para alguém e dizer assim, nossa, eu gosto de você. Aí eu começo a lembrar, vai pegar no meu braço, vai me bater, eu não vou conseguir me defender. Eu escutei da minha filhinha, mãe, eu quero crescer logo para ninguém pôr a mão em você. Essas foram as histórias de Maria e Rafaela. Infelizmente, ultrapassaram as telonas e são reais. Além delas, milhares de mulheres estão passando pela mesma situação e precisam de ajuda. Como explica essa especialista? Mas a questão mesmo do denunciar envolve o medo, envolve vergonha, né? Eu vou ter que contar para outras pessoas o que aconteceu comigo. Culpa, as mulheres se sentem muitas vezes culpadas e medo de não serem bem assistidas. E o depois, né? Depois que eu denunciar, o que vai acontecer? A gente tem muita informação hoje em dia, mas eu ainda vejo mulheres que se sentem assim, o que eu faço? Para onde eu vou? Que delegacia eu procuro? Mas acho que enquanto sociedade eu usaria uma palavra que é a culpabilização, né? A coisa da mulher se sentir envergonhada, de alguma forma, esse papel que de forma um pouco mais sutil, mas ainda tem, socialmente falando, de que não, você tem seus filhos, você tem que proteger, ficar nessa relação, né? Por conta dos seus filhos, ou não, você tem que permanecer, você tem que lutar pelo seu relacionamento. Não, se isso aconteceu, de alguma forma é culpa sua. Essas falas sutis que socialmente fica, né, ali no inconsciente de todas nós e que dificulta essa mulher se empoderar e falar, não, isso está errado. De alguma forma as mulheres ainda se sentem culpadas e na responsabilidade de tentar salvar aquela relação. E eu atribuo isso a uma questão cultural. E se você ainda não foi convencida, escute um conselho de quem viveu na pele tanta violência e que, por sorte, está aqui viva. Eu vi muitas mulheres se preocuparem. Porque eu tenho uma vida confortável com ele, mas ele só me bate, mas é um homem bom. Ouvi outras preocupadas com os bens. Ouvi outras, assim, meus filhos não vivem sem o pai. O que eu tenho para falar para elas? Gente, a vida da gente é uma só. Os bens se reconquistam todos os dias. E às vezes até melhores do que a gente tinha antes. Então, não vale a pena, denuncie. Vá na Casa da Mulher Brasileira, pede o apoio da Casa Abrigo, que são locais que são pouco divulgados, né? E tem um atendimento perfeito. Então, assim, larga tudo para trás, pegue seus filhos e vai embora e denuncie. Denuncie antes que você vire uma estatística.
Olha, excelente reportagem da Jéssica Nascimento, mas seguinte, você mulher, você que já foi vítima de agressão, que sofre isso, nunca, coloque na sua cabeça, a culpa é sua. Você nunca é responsável por uma agressão, pelo comportamento possessivo violento de um homem, ó, que não dá nem pra falar com algum adjetivo que faz uma coisa dessa. Nunca desrespeita você. Diz muito mais respeito à pessoa que bate, que agride, do que a você que é vítima. É o homem que tem que mudar. É o agressor que tem que ter consciência de que ele é ciumento, possessivo e covarde. Não perca amanhã mais um episódio da nossa série especial sobre feminicídios.